Senhor de Deus, em nome de Jesus, a igreja está de pé, Senhor, orando como pastor, para fazer a tua palavra. Meu Deus, use o teu servo esta noite, ó Pai. Deus, Pai, para lembrar de todas as palavras que ele tem lido, Pai querido, que nesta noite, que vida venha ser tocada pela palavra que vai ser dada por teu servo. Para a glória do teu santo nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Convido os amados irmãos para que abramos a nossa Bíblia no livro de Josué. Abre a tua Bíblia em Josué. Você vem lá de Gênesis, tá? Vai passando lá, depois de Deuteronômio, foi no quinto livro da Bíblia. Encontra lá Josué. Glória a Deus. Está aí, nossa jovem Elisângela, né? Seja bem-vinda com seu esposo. Glória a Deus. Foi minha aluna no discipulado. Desde pequenininha essa menina da igreja. É um exemplo para a mocidade dela, porque ela perseverou. E Deus a abençoou e vai abençoar o mundo pela terra. Amém. Josué 1. Eu estava buscando algo na igreja e hoje eu me dei essa palavra aqui e eu digo, eu preciso também. O caminho da bênção. Ó, quem precisa de uma bênção aqui? Aí tem alguém que você gostaria de dizer para mim assim, pastor, uma só não, eu preciso de um monte. Mas só que Deus ele dá uma de cada vez, se você não está vendo. Agora, a minha bênção que Deus dá, ela resolve um monte de situação difícil na sua vida. Ele dá um que vai, olha, a mais necessidade ele vai dar. Todos acharam? Adalberto está aí com a gente, né, Adalberto? Seja bem-vindo. Nosso companheiro lá de trabalho. Adalberto. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Então vamos ler, é o primeiro versículo só, que diz assim, olha. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Amados, eu li esse texto aqui que fala do, podemos chamar ele de profeta Josué, porque Josué ele é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Até o nome dele na forma grega quer dizer Jesus, porque o nome Josué na linguagem grega é Yeshua, que traduzido também quer dizer Jesus. Então ele já é um tipo de Jesus, né? Porque Josué, ele deixa bem claro que ele foi um homem que conduziu o rebanho de Deus, né? Conduziu o povo à terra prometida. E Josué é um exemplo, porque Josué, ele foi um homem que ele não desobedecia. Josué, ele era fiel ao seu líder Moisés. Josué, onde Moisés estava, Josué estava. E Josué, ele não desistia. Ele não desistia. Josué tinha um bom ânimo. Ele não voltava atrás. Ele cria naquilo que
Deus falava com ele. A gente vê que dentre os 12 espias que foi enviado a espiar a terra prometida, Josué foi um dos 12. E quando se trouxe o relato, os 12 homens, só 2 homens acreditavam que Deus tinha dado aquela terra ao povo de Israel. E 10 não acreditavam. 10 diziam, não tem condição, o povo lá é gigante, o povo lá é poderoso, não dá para a gente ganhar aquela terra. Só que Josué creu na palavra que Deus tinha dito. Deus disse assim, eu dei a vocês. Embora que eles ainda não davam uma terra, mas o Senhor já tinha dito, eu dei. Está entendendo? Eu dei. Então tem coisas que Deus já te deu, que você não está vendo ainda, mas Ele já te deu. Agora o que precisa é você acreditar, não desanimar, não baixar a cabeça, ser obediente, ser temente a Deus, corajoso, não desistir e ir avante do objetivo que Deus já te deu. Glória a Deus! Esta era uma das qualidades de Josué que nós, como servo de Deus, devemos ter também. Qualidade de perseverança, qualidade de coragem, qualidade de verdade, qualidade de fé, de crença. Ele acreditava, Então Josué foi um guerreiro exemplar, tá? E a Bíblia deixa bem claro que Josué foi tão exemplar nas suas estratégias militares, que hoje, nos dias de hoje, existem muitos generais de guerra, comandantes de exército do mundo todo, que seguiam pelas estratégias de Josué. Muitos desses comandantes, líderes de guerra mundial do nosso Brasil, do nosso mundo secular de hoje, muitos deles tiveram muita vitória nas guerras porque eles usam como livro de cabeceira o livro de Josué. Eles estudam as estratégias de Josué, porque Josué foi um grande líder, foi um grande guerreiro, e ele não perdia, não perdia, ele não. Se bem que uma certa vez ele criou um povo que perdeu, por quê? Porque aquele povo estava em pecado, não ele. Mas depois ele passou em revista, descobriu o pecado, puniu o pecado, o pecador, e venceu. Então Josué, ele é um homem que deve ser imitado por nós. Deve ser imitado por nós, porque a gente vê que foi Deus que lhe chamou. E eu quero dizer também nesta noite que você está aqui porque Deus também te chamou. Foi Deus que te chamou. Agora veja bem, o Senhor diz na sua palavra que muitos são chamados, mas poucos. Então a gente já foi chamado. Agora persevere para você ser escolhido. Josué, no meio de uma multidão, ele foi chamado, mas também não só chamado, ele foi escolhido. Depois que o seu líder morreu, Deus o tomou para si, Moisés. Deus agora vai atrás daquele que é mais obediente, daquele que é mais temente, daquele que crê na palavra de Deus, daquele que verdadeiramente tinha amor pelo povo de Deus, pela obra de Deus, pelas coisas de Deus. Ele era zeloso pelas coisas de Deus. Então ele agora Deus vai atrás daquele homem. Quem era esse homem? Josué. E aí o Senhor chega até Josué, amados, e aí ele diz: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo. Então veja bem, foi chamado. E aí agora o Senhor vai dizer para ele: olha, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa este Jordão. Eu quero só que você fique atento nas palavras que eu vou trazer nesta noite, para você poder entender o mistério de Deus nessa noite com você, tá? Eu vou agora te guiar pelo caminho da bênção. Se você fizer conforme este caminho, se você for por este caminho, você vai receber a sua bênção da parte de Deus. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o Senhor nos chamou. Segundo ponto, é que o Senhor nos deu o quê? Promessas. Ele nos deu promessa. Mas para nós alcançarmos essas promessas, nós precisamos ter algum tipo de comportamento que agrada a Deus. Precisamos tomar alguma posição para agradar a Deus. E algum desses comportamentos, dessa posição que nós temos que tomar e temos que ter,
Deus, você não pode desistir. Porque tem muita gente, irmão, que desiste facilmente. Deus, Ele não tem prazer naquele que volta atrás. Ele mesmo diz na sua palavra que a sua alma não tem prazer naquele que recua. Ele diz no livro de Juízes, lá quando ele estava falando com Gideão, que ele diz, olha, os covardes voltem. Então Deus, Ele deixa bem claro que para servir a Ele, para tomar posse daquilo que Ele já tem dado, é necessário você estar de pé, estar firme, ser perseverante e não desistir. E estar pronto para sofrer os maiores ataques. Porque foi isso que aconteceu. Josué, ele estava sempre na frente da batalha. Ele estava sempre guerreando. Ele não era frouxo, ele não era covarde, ele não era moleca, não. Ele estava sempre na frente. E quem está na frente, em nome do Senhor, nunca perde uma batalha. Então entenda bem. Aí aqui ouviu o chamado de Deus. Você já ouviu, sabe que Deus é contigo nesta noite. E outro ponto que a gente tem que entender, nós temos que conhecer os pensamentos de Deus. Eita, nós temos que conhecer os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Como conhecer os pensamentos de Deus ao nosso respeito? Por exemplo, veja Josué 1 e 2, o que é que diz? Ele diz assim, ó: Moisés meu servo, veja bem, Deus falando com Josué, Moisés meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus já disse, eu dou. Se Deus disse eu dou, é porque Ele é dono. Ele é dono e Ele dá quem Ele quer. Então tem pessoas que estão aqui nesta noite que desejam algo que possivelmente está difícil, porque está na mão de A, na mão de B, né? Pode estar no comando de A, no comando de B, né? Alguma coisa que seja impossível aos teus olhos, ao teu poder circular. Mas o Senhor está dizendo que aqui Ele é dono do céu, é dono da terra, Ele manda em tudo e quando Ele quer dar, Ele dá. Então, a terra que eu dou, então Ele já deu. Então nós precisamos entender também que Ele diz aqui, ó, a terra que eu dou, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, o número 3, veja o que diz: todo lugar que eu pisar, a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Então ele estava dizendo aqui, ó, eu estou te fazendo uma promessa que eu vou cumprir. Moisés não te alcançou porque chegou o tempo dele vir estar comigo, mas tu vai dar continuidade ao trabalho de Moisés. Então eu estou te enviando e eu estou te prometendo, estou dizendo que aonde pisar a planta do teu pé, eu vou te dar. Naquele tempo ali simbolizava que a terra que ele pisava, a terra era desabitada, tinha algumas terras que eram habitadas como a Canaã, que eles estavam caminhando para lá, e outras. Mas quando Deus dá, não importa quem esteja lá, irmão. Ele deu. Pode ser que você esteja galgando aí, ou buscando uma vaga na faculdade, um emprego aí na prefeitura, aí você diz, são 500 inscritos para 2 vagas. Mas quando Deus quer dar, irmão, pode ter 1000, 10.000, Ele vai entregar para você. Porque os que é de Deus, Ele honra. Os que é de Deus não são envergonhados jamais. Agora saiba que Deus só vai dar o que é melhor para você. E saiba também que para alcançar você também vai ter que lutar. Não pode ficar prostrado, não pode ficar parado, não pode ficar cocheando entre 2 pensamentos. Não, tem que se levantar, como ele diz aqui, ó, põe-te de pé, e vai avante, tem que buscar. Então, veja bem, que ele diz mais aqui assim, ó, temos que entender os pensamentos de Deus. Qual era o pensamento de Deus aqui? O pensamento de Deus era que Ele queria que esse povo se levantasse e marchasse ao encontro da terra prometida e ali tomasse posse daquilo que Deus já havia dado para ele. Entenda bem agora. Veja lá em Romanos 11:35. Fica aí, marca essa página aí. Romanos 11:35, para a gente entender os pensamentos de Deus como são tremendos, tá? E que a gente deve honrar esses pensamentos. 11:35 aos Romanos diz assim, olha, eu vou ler para você. Recebe bem, isso aqui Deus vai te dar promessas aqui, vai dar algo da parte dele. Ó, esse é o apóstolo Paulo.
louvando esse hino aqui em relação a Deus. Olha o que ele diz. Porque, eu vou ler o 33 até o 36, diz assim, ó: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência. Tanto da sabedoria como da ciência. Ciência é conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus do que? Juízos. E quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Deus está dizendo aqui que ele não precisa de conselho de ninguém, né? Que ele é o soberano, está sobre todas as coisas, e é ele quem manda, é isso que ele está dizendo. E ele vai dizer, ó: ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Deus precisa de alguma coisa? De nada. Ele é dono de tudo, ele fez todas as coisas. Aqui diz, vamos mudar mais um pouco aqui, ó, no 36, porque dele e por ele e para ele são o quê? Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deu para entender? Tudo pertence a ele, tudo é dele. O que Deus está querendo dizer com isso? É porque tem coisas que para algumas pessoas que estão aqui está impossível, irmão. É impossível. E quem sabe até alguém ia dizer para você: não tem mais jeito. Não tem mais jeito, mas Deus gosta. Irmão, quanto mais difícil o negócio, aí é que Deus gosta. Amém. Deus quer que o negócio complique, multiplique de um jeito que todo mundo diga assim: acabou, não tem mais jeito não. Mas não tem jeito mesmo, aí já era. É quando você acaba todos os recursos da terra, quando ninguém mais pode dar jeito, aí Deus chega com a providência dele. E aí ele vai te olhar, você esquecer de uma coisa, esquecer que eu estou lá em cima e posso todas as coisas. E que tudo está abaixo de mim, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então não duvide não da sua bênção, não. Tome posse dela, receba, saia daqui com a sua bênção gravada no seu coração e diga: Deus, eu tomei posse, é meu, eu vou tomar posse, eu vou receber isso daí em nome de Jesus Cristo, tá? Então veja bem, esses são os pensamentos de Deus a nosso respeito, tá? A gente tem que andar por esse caminho aqui, entendendo que Ele não precisa de nós, de certa forma não, necessariamente não, Ele nos usa, tá? Ele se utiliza de nós, mas se eu não quiser servir a Deus, Ele não perdeu nada. Quem perdeu fui eu. Então eu é que tenho que zelar, eu é que tenho que acreditar, eu é que tenho que observar os mandamentos dele para cumprir. Então, amado, entendam bem. Vamos lá, voltar para o livro de Josué de novo. Conhecer os pensamentos de Deus é uma das posições que a gente tem que tomar. Procure conhecer os pensamentos de Deus. Não, pastor, como eu conheço os pensamentos de Deus, mas amanhã e depois de amanhã? Você vai ter que orar e vai ter que ler a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é os pensamentos de Deus a nosso respeito e para a nossa vida. Todos os pensamentos de Deus que está no céu, está aqui na Bíblia, para cada um de nós. É por isso que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Como é que nós temos a mente de Cristo? Porque nós temos a palavra de Deus dentro de nós. Então nós somos a mente de Cristo na terra. É por isso que de nós tem que sair o melhor de Deus, certo? Uma pessoa que é cristã não pode estar falando mal de outra, criticando, detratando, defamando, né? Destruindo a vida alheia, falando pornografia, né? Mexericando, fofocando, né? E falando coisas indecentes. Não, porque cada um de nós somos a igreja de Deus na terra. Nós somos uma igreja. A igreja não é isso aqui é um templo. A igreja somos nós. Aqui é o templo e morada do Espírito Santo. Nós somos a igreja do Senhor na terra. Por isso que ele diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Ou seja, aonde nós estiver, na fila do banco, no posto, aonde a gente estiver, ali está a igreja do Senhor. E ele se faz presente em nós. Amém, igreja? Então entenda bem que nós temos que ser assim, entender os pensamentos de Deus, para que através de nós Deus possa agir. E temos também que o que? Aqui diz confiar nas promessas. Aqui versículo 3 diz assim:
pisar a planta do vosso pé, vos tenho o quê? Dado. Como eu disse a... Entenda bem. Na sua Bíblia está escrito milhares de promessas que Deus fez aos seus servos. E todas elas que Ele fez, Ele cumpriu. Está aí a prova. Não existe uma promessa da Bíblia que Deus tenha feito que Ele não tenha cumprido aos seus servos. Aí eu pergunto, e você? Ele não vai cumprir com você não, é? Ele não vai cumprir a promessa que Ele fez a você não, é? Não está entendendo? A gente precisa acreditar nas promessas de Deus. Nas promessas de Deus. Eu me lembro quando eu me converti, vai fazer 15 anos. E Deus disse que ia me dar uma casa. Eu digo, opa. E disse também que ia me dar um carro. E disse também que ia me dar uma moto. E outras coisas que Ele prometeu lá. Mas eu disse, meu Deus, vou trabalhar. E disse também para mim que eu ia viajar muito, que eu preparasse a mala. Eu não entendi bem, mas eu criei. Eu disse, por que eu vou, meu Deus? Eu achava que eu ia viajar por aí pregando a palavra por aí. Mas não, era porque eu ia viajar muito para Caruaru. Deus me deu uma loja. Eu ia com a bolsa vazia e trazia ela cheia. Amém. Está entendendo? O mistério de Deus precisa. Está entendendo o mistério? E aí depois Deus foi lá e me deu uma motoca. Eu tenho ela. Já botei 8 já com essa. 8 motos. Ele disse que ia me dar moto. Já tenho 8 já com essa. 8. E depois ele disse que ia me dar carro também. Eu já estou no terceiro já. E esse Deus me deu esse ano agora novo. Glória a Deus. Então, de todas as promessas, tem muitas ainda para cumprir, mas a casa. Eu disse, e a casa? E ele disse, está faltando alguma coisa? Não está. Porque todo mês tem um aluguel para pagar. Eu nunca atrasei. 14 anos que eu pago aluguel, nunca atrasou. Tá? Nunca atrasou. E Deus é tão maravilhoso, chega na hora certa. E quando eu não tinha carro, ele mandava o dinheiro do táxi. Eu ia para casa todo dia de táxi. Então, Deus ele é aquele que promete e Ele dá os recursos para você esperar até o dia da promessa se cumprir na sua vida. Eu não tinha carro, Ele tinha prometido mandar o dinheiro do táxi. Está entendendo? Eu não tenho casa, mas Ele está mandando um aluguel. Está entendendo? Até chegar um dia. Então, a gente precisa acreditar na promessa de Deus que um dia ela vai se cumprir na nossa vida. Mas como é que ela se cumpre na nossa vida? Veja lá Hebreus 10:36. Para a promessa de Deus se cumprir na nossa vida, nós precisamos acreditar nela e precisamos viver segundo essa palavra que está em Hebreus. Lá em Hebreus diz que nós, aqui ó, 10:36, porque necessitais, o texto diz, né? Vou ler para você, porque necessitais de paciência. Veja bem, tem gente que está apressado. Mas pastor, faz quanto tempo que Deus me prometeu? Eu não recebi ainda. Mas pastor, eu estou esperando ansioso. Tenha calma, vai chegar. Se foi Deus quem falou, vai acontecer. E tem mais, se foi Deus que prometeu, você não vai morrer antes de se cumprir na sua vida. Está entendendo? Então aqui diz, olha, porque necessitais de paciência. Então, ei, fica tranquilo, espera, tem paciência. Aí você pode dizer assim, ah pastor, mas eu estou sem paciência. Eu digo, então Deus vai mandar tribulação para tu, porque a Bíblia diz que tribulação produz a paciência. Tu quer ter paciência agora, não quer tribulação para produzir paciência. Tu está entendendo o mistério? Então se tu disser, eu estou sem paciência, Deus vai mandar a tribulação para tu. Então é melhor tu ter paciência e esperar, porque ele está dizendo aqui, ó, porque necessitar de paciência, ou seja, a paciência é necessária para a nossa vida. Uma das qualidades do servo de Deus é ser paciente. Ei, guarda isso, lembra disso, ei. Uma das qualidades do servo verdadeiro de Deus é ser paciente. Porque quando ele não é paciente, as provas que vêm não tem tempo determinado para acabar. Então a nossa carne, a Bíblia diz que o homem nascido de mulher tem muito pouco tempo e tem muita inquietação. A gente só quer resolver tudo na hora que a gente quer, mas está errado. Não é quando eu e você quer, é quando Deus quer. Não é do jeito que eu quero, do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Eu me lembro que quando Naamã
tinha que ser curado, o profeta mandou ele se lavar no rio sujo lá, cheio de impureza. Ele disse: mas não tem Papá, não tem Havana, não tem tantos rios cristalinos lá na minha terra. Ele mandou me lavar nesse rio sujo. Mas não é do jeito que ele queria, não. Manda ele se lavar lá para ver se ele é curado. É do jeito que Deus quer. Isso aí é ser curado, ser curado. Glória a Deus. Então tem situações na sua vida que você vai ser obrigado a fazer em nome do Senhor. Vai ser incômodo, tá? Vai doer de certa forma, tá? Você muitas vezes vai ter sentir vontade de não querer fazer, mas se Deus mandou, faça. Faça porque foi Deus que mandou, Ele se responsabiliza. Então, amado, entenda bem, porque necessitar de paciência para que depois, para que depois de haver feito a vontade do Senhor, possais alcançar a... Então, a promessa que Deus faz a cada um de nós, a gente só alcança ela quando a gente se mantém na presença de Deus, obedecendo a Ele, sendo paciente e esperando nele. Se não esperar, não alcança. Eu sempre digo para o pessoal aqui, para os meninos, para os jovens, eu digo: olha, a nossa bênção, a nossa vitória, ela está no caminho da obediência. O caminho da obediência é reto. Eu vou andando por ele, lá na frente eu vou encontrando minhas bênçãos, porque eu estou no caminho da obediência. Mas quando a gente desobedece, a gente se desvia do caminho da obediência, então não vai encontrar nada no seu mal. Então eu tenho que permanecer fiel no caminho da obediência, e aí eu vou encontrar tudo aquilo que Deus tem preparado para mim lá na frente. Então eu continue no caminho da obediência. E aí, porque necessidade de paciência para que depois de haver feito a vontade do Senhor, possais alcançar a promessa. Então a promessa só vem depois que a gente obedece ao Senhor, faz a vontade dele. E qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Aí tem que fazer o exame, né? E ver o que é que Deus quer de cada um de nós. Muitas vezes o crente, ele é crente, mas é um crente relaxado, né? Ele não está nem aí para evangelizar, ele não está nem aí para fazer um jejum por semana, basta um por semana, com propósito. Um jejum com propósito, um por semana, né? Ele não está nem aí para se consagrar, para vir a consagração. Ele é relaxado nos ensaios, é relaxado nos cultos, é relaxado nas visitas, nos pontos de pregação. Está entendendo? É pessoa que reclama, que critica, que debocha, que detrata, que fala mal. E aí essa pessoa de Deus não vai receber nada, porque a gente só recebe, só alcança a promessa depois que a gente faz a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que a gente esteja em santidade. Santidade quer dizer separado do pecado. Então, para alcançar aquilo que Deus tem prometido, eu tenho que estar na posição que Ele se agrada, que Ele quer, em santidade, em obediência, em perfeição diante dele, como Ele diz para Abraão: olha, anda na minha presença e ser o quê? Perfeito. Não pode nem dizer que a gente não pode ser perfeito, né? Porque ele disse: seja perfeito. Anda na minha presença, Abraão, e seja perfeito. Mentiroso. Abraão mentiu. Eu sei que Sara também era irmã dele. Era irmã dele. Mas o que prevalecia ali não era o fato dela ser irmã dele também. Era mulher. Tá? Então ele devia ter dito que ela era mulher. E por pouco o rei Ameleque não possuiu ela como mulher. Por pouco. Deus teve que entrar na bronca que ele criou para falar com o rei em sonhos. Disse: olha, não mexe com ela não, que ela é do meu servo, senão eu te mato. Isso. Eu arrebento tu. Aí Ameleque foi lá falar com Abraão. Falei: Abraão, o que está acontecendo aí? Eu tive um sonho, Deus me disse que ela, o negócio também entrou já aí, não é porque ela é minha esposa. Mas rapaz, você disse que ela era sua irmã. Não, ela é irmã também, mas o que prevalecia era a esposa, que era a maior posição. Entendeu? Então, tem situação que a gente tem que ser fiel, falar a verdade. Não podemos mentir, porque quem mente é filho do diabo. A nossa natureza é mentirosa. Nós somos mentirosos por natureza, mas temos que lutar contra essa natureza, que não agrada a Deus. Certo, pessoal? Então, o verdadeiro servo de Deus, ele tem que andar em perfeição, porque o Senhor deixou bem claro para nós que devemos andar na sua presença e ser perfeitos. Então devemos o quê? Confiar nas promessas de Deus. Veja lá Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Mas pastor, está tão difícil, né? Eu estou fraco, estou cansado.
Lucas 24 e 49. O texto diz assim, vou ler para você. Vamos ler. E eis que sobre vós envio o que? A promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais o que? Revestido de... Aqui é uma promessa que foi feito aos discípulos do Senhor, para que eles ficassem lá em Jerusalém, até que sejam revestidos de poder. Simbolicamente, Jerusalém é a igreja do Senhor, que é o centro, é o lugar da adoração, tá? Você está em Jerusalém espiritualmente falando aqui hoje. Então pode ser que você esteja fraco, meio desanimado, entrou por essas portas meio duvidoso, mas o lugar certo que você está é esse daqui. Agora Deus está dizendo para você, ficar em Jerusalém. Se Deus está falando isso aqui, é porque provavelmente alguém entrou assim, meio dizendo assim, eu vou desistir, eu acho que eu só venho hoje, eu não vou vir mais não. Sei não, eu queria tanto que o pastor falasse comigo, desse uma palavra mágica aí para eu resolver meu problema, mas não é o pastor. É o Espírito Santo de Deus e Deus que pode solucionar e resolver a tua causa. E Ele vai, se você permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então você está fraco, mas fica aqui, porque do alto vai vir poder para a tua vida e tu vai ter vitória. Estou tão fraquinho, Deus pode te fortalecer, Deus pode te dar poder, Deus pode te dar vitória. Agora acredite na promessa do Senhor, acredite, não duvide não. Se você sair daqui, para onde é que você vai? E o que é que você vai ganhar? Desde quando o mundo é melhor do que aqui? Nunca. E ainda que alguém fosse embora para o mundo e ficasse milionário lá, o Senhor diz assim para a pessoa, de que vale ao homem ganhar o mundo todo perdendo a sua... Está entendendo? Perdendo a sua alma. Então alguém pode até chegar para você assim, ei, tu ainda está lá ainda? Poxa, eu saí, estou bem. Estou ganhando dinheiro, estou empregado, porque o diabo faz isso. Está entendendo? Para enganar. Eu estou bem, oxe, rapaz, o negócio aqui estava lá, eu estava preso. Alguém pode usar, ser usado pelo inimigo para te entristecer, para tentar te envergonhar. Mas quem é convicto, quem tem certeza da sua salvação e do Deus que serve, não se envergonha com essas coisas não, porque sabe de que vale ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação. Esse dom gratuito que ele recebeu. A gente está aqui, irmão, está passando por situação difícil, tá? Cada um está passando, sabendo que sendo fiel, sendo obediente, Deus vai resolver as nossas causas, mas sabendo também que os problemas difíceis nunca vão ser extintos da nossa vida enquanto a gente estiver na terra. Sempre vai ter. Hoje você tem a vitória, amanhã já está com uma batalha pela frente. Mas estando com Cristo é mais outra vitória certa. Tá bom? As guerras, as pelejas só se acabam quando a gente for para o céu. Enquanto estiver aqui, vai ter. É um dia subindo e outro é descendo. É assim. Por quê? A Bíblia diz que ele está sobre o mar. O que é o mar? O mar é o mundo. E você sabe como é que o mar se movimenta, né? Uma hora o mar está calmo, outra hora o mar está bravio. Quer dizer o quê? Uma hora você está dominando, está por cima aí do mundo. Mas tem hora que o mundo está contra você. Mas Deus está contigo para acalmar toda e qualquer tempestade, por maior que ela seja. Ele tem poder, porque uma vez ele disse para as ondas, aquieta-te, acalma-te mar, e tudo se aquietou-se, e houve uma grande bonança. Se está havendo guerra na tua vida, perturbação, o mar está bravio, nesta noite Deus ele está dando uma palavra de vitória para você. O mar vai se acalmar, as ondas vão se aquietar, o vento vai cessar e a vitória vai chegar. Então, outro ponto que nós devemos ter em nosso coração é confiar nas promessas e também estar consciente da presença de Deus. Veja o versículo 5 aí em Josué. Versículo 5, lá em Josué. Vamos para lá. Diz assim o texto. Josué 1:5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Coisa linda! Aleluia. Irmão, o salmista Davi, uma certa vez, ele disse assim, o salmista Davi, já velhinho, ele chega assim e fala, olha, eu fico moço, hoje já estou muito velho, mas olha, eu nunca vi
o justo desampara e tem a sua descendência a medicar o pão. Glória a Deus. Amém. Está entendendo? Nem você vai ficar desamparado e nem tua descendência vai precisar de mendigar. É só ser fiel, é só permanecer. Precisamos ter certeza da presença de Deus na nossa vida. Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está entendendo? Pensas tu que estás só? Não, Deus não desampara ninguém. Lá em Isaías 49:15, ele diz: olha, pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Não tem como não, irmão. Mas alguns têm esquecido. Não tem como. Porque ainda que ela não veja o filho, esteja bem distante, mas tem um leite lá, ó, para lembrar que ela é mãe, que ela está no período de amamentação. Tem como a mulher esquecer? Tem como? Mas alguns esquecem. Ele diz: todavia eu nunca me esquecerei de vós. Nunca me esquecerei de ti. E outro tempo ele diz que pode estar gravado na palma da minha mão. Como pode esquecer? Está entendendo, irmão? Ele está conosco, irmão. Ele está contigo. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Entende bem? Aí ele diz aqui assim, ó. Aí ele diz, ó, no 5, ó: ninguém se susterá. Isso aí quer dizer o quê? Estar consciente da presença de Deus. Você precisa acreditar que ele está com você. Aí diz assim, ó: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa é a minha certeza. Essa é a minha alegria. Eu sei que o meu Deus, ele está vivo. Sabe por quê? Eu falo com ele à noite. Glória a Deus. E eu acho interessante, porque eu estou orando e não tem como, porque geralmente eu oro mais em espírito do que falando. Mas eu oro mais ali em espírito, ali no pensamento. Passo horas e horas pela madrugada orando, amanheço orando, falando ali em pensamento com Deus. E depois eu vejo nos meus pensamentos que eu falei com Deus, tudo isso se cumprir. Não tem como ser o diabo. Não tem como ser outra coisa, ou outro Deus, ou outra pessoa. Não, foi ele. Porque a Bíblia diz que ele é onisciente, é um atributo que ninguém tem, que só Deus tem. Ele conhece os teus pensamentos. E aí eu falo com ele ali em pensamento e ele realiza. Minha filha, eu digo: minha filha, tu está lembrado, minha filha, que quando a gente se ajoelhou com o propósito de Deus, pedindo uma moto a Deus para trabalhar na obra, e ela viu todo o trabalhar de Deus para conseguir uma motocicleta. Chamei ela para orar para a gente conseguir aquela compra que a gente precisava. Era questão de necessidade, não de vaidade. E aí Deus fez todo o movimento e foi lá e agiu. Eu me lembro que eu disse em pensamento: Deus, se o Senhor não quer que eu compre essa Kombi, eu vou desistir do consórcio lá. Se o Senhor quiser, me sorteie lá. Isso foi uma semana. Quando foi na terça-feira que veio, minha esposa liga dizendo: Davi, chegou a tua bênção, a carta fosse contemplada. Pode buscar o carro. Não está entendendo? Deus está vivo, irmão. Acredita nele. E tem mais. Aproveita tu estar na presença dele nessa noite. Aproveita, tá? Tem gente que entra aqui e sai do mesmo jeito que entrou. Está perdendo tempo. Entre e fale com ele que ele vai te responder. Ele vai entrar com providência na tua causa. Agora entenda que Deus trabalha da maneira dele, não do nosso jeito. Tá bom? Não é do nosso jeito. Eu me lembro de uma irmã que o filho dela está preso. E depois eu descobri que se o filho dela não tivesse preso, ele estaria agora no inferno. Ele iria ser morto pelos seus companheiros. Veja bem. E aí Deus criou a situação e permitiu que no caminho da morte ele fosse preso antes de chegar lá. Está no presídio? Tá, mas está vivo e vai ser solto daqui a pouco. E se ele tivesse morrido, estava no inferno, numa prisão que nunca mais iria sair de lá. Então, é agradável? É não. Mas pior é se ele tivesse morrido. Está entendendo? Então o que a gente tem que fazer? Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Está entendendo? Então, entenda bem que Deus, Ele é fiel na nossa vida. E assim como Ele fez na vida dos seus servos,
passado da Bíblia, Ele vai fazer na tua também. Certeza da presença de Deus. Como eu falei para vocês, veja Hebreus 13, 5. Hebreus, aos Hebreus 13 e 5. Glória a Deus. Aos Hebreus 13 e 5. Já estou terminando. Glória a Deus. Diz assim o texto. 13, 5 e 6. Sejam vossos costumes sem o que? Avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei, nem te o que? Você diz assim: e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu o que? E não temerei o que me possa fazer o... Eita! Entrou gente aqui com medo de algum homem. Entrou gente aqui com medo de A e de B. Porque tem momento que ele diz assim: eu estou na mão de A, estou na mão dele, vai fazer o que quiser comigo. Porque ele tem poder, está no poder, está lá em cima, né? Mas aí o texto está dizendo aqui: não tema o que possa fazer o homem, porque Deus não vai te deixar só, Deus não vai te desamparar, Deus é contigo. É isso que Ele quer dizer nesta noite. Então, certeza, convicção da presença de Deus. Devemos também o que? Ser o que? Forte do Senhor. Veja lá o verso 7 aqui de Josué. O verso 7 de Josué diz o que? Estou terminando já. Ele diz assim: tão somente esforça-te e tem o que? Muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda o que? Que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a... para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, aqui está dizendo bem claro que nós temos que ter o quê? Ser forte no Senhor. Tá? Veja Efésios 6 e 10. Efésios 6 e 10. Diz assim o texto. Isso é pra gente hoje, viu? Efésios 6 e 10 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do... Então Deus está mandando para que você tome posse da bênção nesta noite, você se revestir, se revestir das armaduras de Deus, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ei, cilada que o diabo estava preparando para alguém nesta noite aqui. Mas Deus te trouxe aqui para mandar você se revestir do poder dele. E como eu me revisto, pastor, do poder dele? Orando, lendo a palavra, obedecendo, vindo à sua congregação, amando e perdoando quem está à tua volta. Evangelizando, levando salvação para as almas perdidas, e fica só esperando, porque o que há de vir, virá e não tardará. Amém, igreja? Amém. E a última palavra é: Jesus está voltando. Prepara-te, igreja. Que Deus continue abençoando.